bom podermos estar mais um dia, mais uma segunda com você, encontro dos pastores. Mais uma vez quero agradecer ao pastor Eliseu, pastor Romário, fazer parte desse momento junto com a gente, e somar, porque na realidade nós estamos aqui para ajudar pelo menos aqueles que têm nos assistido no quesito família que nós temos falamos semana passada, e vamos continuar no mesmo tema hoje, família e restituição. Então, que bom tê-los conosco, muito bom. Obrigado por você estar nos assistindo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, sua família, Que bom estar com você. Obrigado por mais uma vez você nos permitir entrar na sua casa, no seu trabalho, E espero que você seja tremendamente abençoado. Nós estamos aqui com alguns irmãos que têm nos abençoado. Eu estou chamando, na verdade, esses irmãos aqui, porque eles nunca aparecem, mas na verdade tudo acontece porque eles têm nos ajudado a realizar esse momento. Então eu quero vem cá Tainá é da Betel, é filha do pastor Romário, vem cá Elivane, vem cá Edson, que é, como é que é o nome dele agora? Já mudou, foi batizado de novo, Edilson, vem cá Edson, vem cá Natanael também, que está sempre ajudando aqui. Na realidade, queridos, a Bíblia fala que a gente tem que dar honra a quem tem honra. E tudo isso aqui, essas segundas-feiras, tem sido possível nós estarmos juntos, nós realizarmos esse momento de encontro com os pastores, de estarmos aqui com um bate-papo. Tudo isso que esses irmãos aqui, eles têm nos ajudado, eles têm sido, na verdade, os atores principais. Nós estamos aqui na frente da câmera, mas esses são os principais aqui, porque sem eles, eu particularmente não faço nada. Então já quero agradecer vocês, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês, que Deus continue honrando vocês, e que vocês sempre estejam entusiasmados em estar trabalhando no reino de Deus. Porque é verdade, querido, a gente fala assim, não quero trabalhar no reino de Deus, em quê? Sempre tem um espaço. Eles estão aqui, de cameraman, apesar dela também ser tecladista, ela toca, esses daqui são diáconos, aquele ali também toca, instrumentista, mas estão servindo ao Senhor em outras áreas também. Então você que faz parte de uma igreja, você que está já vinculado ao corpo de Cristo, há um lugar especial para você. Procure o seu lugar, atue. Não é que você vai tomar lugar de ninguém, mas você vai somar. Então, muito obrigado a vocês e que Deus continue abençoando. Amém? Muito obrigado. Aleluia. Mas, amados, é muito bom, e hoje, mais uma vez, nós vamos estar falando sobre família. E eu vou franquear a palavra já de início, para ambos os pastores, mas vamos começar aqui pelo pastor Romário. Nós começamos falando um pouquinho sobre a questão de família restituída, porque na realidade a restituição é um processo. Então eu vejo às vezes, se quiser abaixar um pouquinho ainda, o que acontece quando nós falamos de uma família restituída? Nada disso acontece de um dia para o outro, pastor. Porque às vezes a ansiedade nos impede também de viver o sobrenatural, porque nós ficamos ansiosos, acabamos metendo os pés pelas mãos, como dizem no popular, e quando na realidade, eu quero que o senhor fale um pouco sobre isso. Quando a gente fala sobre restituição, é bíblico, é princípio estabelecido pelo próprio Deus, mas também eu queria que você falasse um pouco desse processo. A paz do Senhor a todos vocês, a paz do Senhor, pastor Eliseu, pastor Ricardo, a todos os queridos que estão aqui. Quando nós falamos sobre princípios, como você acabou de falar, princípios nos fundamentam, certo? São nossos fundamentos. Lembra quando Jesus ele fala assim, o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem que edificou a casa numa rocha, não é isso? Vem chuva, vem temporal, vem todo tipo de mal, dá naquela casa e a casa não cai. Jesus está falando de fundamento. A família vive por meio de fundamento. O fundamento principal da família é a fé. Eu estava lendo agora, antes de sair de casa, eu estava lendo alguns dados de pesquisa sobre a importância
da família tradicional, pai e filho, na educação e na formação completa do filho, não é só formação intelectual, não, completa. É imprescindível. Até na formação da crença do jovem. Então isso tudo tem a ver com base, com fundamento. E como nós somos fundamentados por fé, a primeira coisa que a gente precisa entender é quem é a referência de fé. A Bíblia nos dá uma referência de fé. A referência de fé não é Jesus. Jesus é nosso Deus e quem nós devemos ter fé. Nossa referência de fé é Abraão. O autor da carta aos Hebreus e Paulo também, a Timóteo, ele escreve explicando, falando sobre Abraão e sobre a importância de nós entendermos a nossa herança pela fé. Então, quando você fala de fundamento e fala de Abraão, nós precisamos ir para o texto de Gênesis. Quando Gênesis recebe a bênção, quando Abraão recebe a bênção, onde todas as famílias seriam abençoadas por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio da bênção de Abraão. Então a gente conhece muito aquele texto que fala de Saraí, quando os anjos aparecem, dizem: olha, na próxima primavera você vai ficar grávida. Ela riu, o anjo fala: você riu? Eu não ri, não. Riu sim, porque a gente sabe que você riu. Logo em seguida veio o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Só que nesse intervalo, quando os anjos saem da presença de Abraão e vão para Sodoma e Gomorra para executar o juízo de Deus, tem uma palavra incrível sobre fundamento. Está registrado em Gênesis: eu vou abençoar todas as famílias por meio de você, Abraão. Todos serão abençoados, pastor, só para completar, para que vocês cumpram o meu propósito. Qual é o propósito? Que vivam a minha vontade e que ensinem a sua descendência a viver e a permanecer em obediência a mim. Fundamento. Então, quando falamos de fé, a fé de Abraão, a fé que nós herdamos, a salvação por meio dessa fé, os gentios foram alcançados também por meio da fé de Abraão, que é a referência de fé citada na palavra de Deus. A base, o fundamento dessa fé de Abraão consiste em obedecer ao Senhor, fundamento, e ensinar os nossos filhos não só a obedecer, falar obedecer e permanecer nos caminhos do Senhor. É porque quando a gente fala de fundamento, por exemplo, de um fundamento, pastor Eliseu, é feito da noite para o dia. Por exemplo, quem é construtor, talvez se você está nos assistindo aí, é construtor, vai saber disso muito melhor do que eu, né? Você faz uma viga, uma coisa, uma coluna, você tem que encaixotar ela ali e demorar uns dias para tirar, porque precisa secar. Quer dizer, existe um processo. E a restituição, né, está dentro desse processo, né, de amadurecimento, de crescimento diário. É igual quando o pastor Romário estava falando de fé, quando a Bíblia fala assim: a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, né? E aí você se pergunta: pastor, o que é necessário para eu ter fé? Né? Ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, porque o ouvir e a prática é um conjunto que precisa estar sempre em unidade. Um não pode se desvencilhar do outro. Não é isso, pastor Eliseu? Então fala um pouquinho sobre essa questão desse processo propriamente dito, do desenvolvimento da fé. Porque às vezes eu vejo pessoas que: não, já estou orando há tantos meses, já estou orando há 2 meses e a coisa não aconteceu. Fala um pouquinho sobre isso. Paz a todos. Nós observamos que a necessidade de nós mantermos uma perseverança e estarmos focados naquilo que nós queremos, isso é importante. Quando a gente fala de fé, o pastor Márcio bem, nosso patriarca Abraão, e nós vamos observar o seguinte: Deus chama Abraão aos 75 anos de idade, diz para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela,
vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não disse que era terra. Deus ia mostrar para ele ainda. Então nós vemos que Abraão ele vem com um processo. Primeiro ele ouviu, creu, obedeceu e foi embora, seguindo a voz do Senhor, o mandamento. Vai, e ele foi. A ordem de Deus foi: saia da terra, ele saiu. Ele está seguindo. Então, na nossa vida é o processo, tudo é o processo. A fé não começa, né? Surgiu-se de repente. Não surge de repente. A gente ouve, por isso que citou bem o texto aí, né? A fé revelou ouvir a palavra de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus, creu, obedeceu e foi. E a gente vê que aos 75 anos ele vai embora, mas a promessa só chega para ele 25 anos depois. Então Deus faz uma promessa a ele: vou te dar uma descendência, uma família muito grande, de que serão benditas todas as famílias da terra. Maravilha. Eu não pensei, Abraão saiu da terra dele, um ano depois foi um filho. Não, foi 25 anos depois para que a promessa. Então o processo foi longo. Então a gente vai ver que durante a caminhada de Abraão ele vai traçando o processo. Deus vai renovando com ele a promessa que fez, e Abraão vai o quê? Crendo cada vez mais no Senhor. E 25 anos depois ele recebe a promessa que foi Isaac. É óbvio, querido, você que está nos assistindo, não quero dizer que Deus, você pode orar hoje e acontecer amanhã. Não pode acontecer isso. Tem coisas que a gente ora hoje, Deus é imediato. A promessa também que Deus fala com a gente que é imediato. Mas também a promessa está vinculada a esse processo. Há orações que também estão vinculadas a um processo, porque às vezes eu peço, e o fato de eu ter uma carência, de eu ter uma necessidade, não quer dizer, pastor Romário, pastor Eliseu, que eu esteja preparado para receber. E às vezes, dentro desse processo, eu quero que o pastor fale um pouco sobre isso, esse preparo que Deus faz na nossa vida. Porque, por exemplo, tem coisas que eu orei há 25 anos atrás, no início da minha conversão, que eu estou vendo acontecer hoje. E eu entendo perfeitamente, se Deus fizesse naquele contexto, eu não estava nem preparado para passar por aquilo, eu não teria nem a experiência para poder vencer, ou para poder praticar, ou para poder exercer aquilo que eu pedi há 26 anos atrás, 25 anos atrás. Fala um pouquinho sobre isso. Na realidade, o que a gente pode tirar disso tudo, desse tempo de espera, esse tempo de preparo, é que a gente fala muito de bênção. Quando a gente está falando de Abraão aqui, que nele seriam abençoadas todas as nações, e o pastor disse, citou um caso de esperar 20 e poucos anos por uma bênção, você esperar 20 e poucos anos por uma bênção. A questão não é se eu estou preparado ou não estou preparado, porque o conceito de bênção está ligado à obediência, sempre, desde o primeiro homem até hoje, nunca mudou. Os preceitos do Senhor não mudam, certo? Os preceitos não mudam. Então tudo está ligado à obediência. Até hoje é assim, até no conceito familiar. Teu filho obedece, é abençoado, ganha um presente, ganha um doce, sempre foi assim, sempre será. Então, a questão não é se você esperou tanto tempo por isso ou por aquilo. É que agora, depois de um tempo, Deus percebe na sua vida o quanto você está mais disposto a obedecer certos princípios dele que outrora você não estava disposto a obedecer. Então agora, quando você fala, agora Deus fala que eu estou preparado, não é questão de estar preparado, é que agora Deus sabe que você tem mais predisposição para obedecer. Olha o texto que eu citei sobre Abraão, sobre dele ser abençoado, que é Gênesis 18, olha só, esse texto diz tudo. Pois eu o escolhi, falando para Abraão, para que ordene aos seus filhos, olha só, tem gente que fala assim, não, eu tenho que ser abençoado, porque Deus falou que em Abraão abençoaria. Mas peraí, tem um porém, que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Então, até para que a bênção, a promessa da bênção acontecer, promessa de Deus, né? Ele teria que não só obedecer, como ensinar os seus filhos a obedecer. Então, pastor, eu não acredito que seja um tempo que a gente está mais ou menos preparado. É um tempo que
Porque agora, por exemplo, você pode puxar na minha Bíblia, eu puxo na sua, eu puxo na minha, eu estou dizendo dele. Hoje, o quão dispostos, mais dispostos ou mais predispostos à obediência aos preceitos do Senhor, nós estamos depois de tanta luta, de tanta guerra, não é verdade? Então, o conceito de bênção está ligado à obediência. Você que está nos assistindo, não aceite um outro evangelho. Não existe outro evangelho. Obedeça ao Senhor, você será abençoado. Obedeça os preceitos da palavra, vocês serão abençoados. Vocês serão, tempo de graça, a gente vive tempo de graça. Então vamos para o Senhor da graça. O Senhor da graça diz: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Então o conceito de obediência continua, o conceito de bênção continua ligado à obediência. Quanto mais, então, pastor Eliseu, pastor Romário, quanto mais disposição eu tiver para obedecer, Mais rápido. mais, Perfeito. esse processo. Perfeito. Pastor, é isso. É isso. Não tem outro evangelho. É tão simples. É tão simples. Observe, ao longo da trajetória dos grandes homens pastores na Bíblia, obedeciam, bênção. Desobedeciam, problema. Obedeciam, bênção. Davi, Abraão, Isaac, Jacó, pode falar todos os homens, José, não muda. E é simples. O problema é que lida com a carne, com o homem. Obediência lida com ceder, com morrer para você mesmo, para querer fazer a vontade de Deus. É aí que está todo o problema. E talvez você se pergunte: mas pastor, o que isso tem a ver com família? Tem tudo a ver, Pedro. Sabe por quê? Se você obedecer e for abençoado, seu filho vai ser abençoado, sua esposa vai ser abençoada, sua mãe vai ser abençoada, seu pai vai... Ou seja, a bênção que vier sobre a sua vida vai também sobre aqueles que estão à sua volta. Ou seja, quando você obedece, não só você vai ser abençoado, mas você abre uma porta de bênção para você que vai atingir toda a sua casa. Não é isso? Ou seja, a restituição, ele não é uma coisa peculiar ao indivíduo, mas não está restrito só ao indivíduo. O que o senhor pensa disso, pastor Eliseu? Ou ele atinge toda a família? Como que o senhor vê isso? A restituição em si, lógico, ela vai atingir toda a família. Todos vão ser recompensados dentro da restituição. Por quê? Porque quando a bênção, a bênção ela é tão poderosa na nossa vida, é que ela restrui quem está perto. Porque a unção ela restrui quem está perto. A bênção é a mesma coisa. Ela é derramada em todos que estão perto. Só para a gente ter uma noção, vamos olhar para a vida de Abraão, que a gente está citando mais o patriarca Abraão. Vamos olhar para a vida de Abraão. Abraão está no deserto. Mas Abraão não cresceu no deserto. Israel saiu do Egito e no deserto Israel está rico. A bênção alcançou Israel mesmo estando no deserto. A bênção alcança a igreja mesmo estando passando na dificuldade que todo mundo está passando. Mas a igreja ela vai prosperar justamente pela obediência, a obediência a Deus, a fidelidade a Deus. Deus restitui, e a gente vai ver isso na Bíblia de Jó, que a restituição foi 2 vezes mais. Nós estamos falando de restituição de bens, então. Bem, a restituição foi 2 vezes mais na vida de Jó. Por quê? Porque aquilo veio sobre a vida dele, ele obedeceu, ele foi fiel a Deus, cumpriu, Porque, imagina bem, você está ouvindo os amigos e ele assim, tu pecou, cara. E o cara está ali fiel a Deus, temendo a Deus, confiando em Deus, e ele vai fazer o filho dentro do filho. E quando a bênção vem, ela vem 2 vezes mais do que antes. Então, nós vamos ver que a recompensa da restituição ela vai abranger todos da família, todo mundo da família vai ser abençoado por causa da restituição. E não só bens financeiros, porque, por exemplo, se a gente pegar Jó foi restituído na vida familiar. Você vê que ele não teve 20 filhos, porque pessoas são insubstituíveis. Ele teve os mesmos 10 filhos a qual ele havia perdido, ou a tragédia que alcançou a família dele, que deixou ele chorando, a esposa entristecida pela perda dos filhos, porque a boa nova que chegou até ele foi essa:
seus filhos estavam reunidos na casa do irmão mais velho. Aí de repente deu um vento pelos 4 cantos lá e o que aconteceu? Toda a casa foi derribada e só sobrou eu para te trazer as boas novas. Olha que boas novas. Mas lá na frente, depois do vento, ele vai falar assim: antes eu conhecia Deus só de ouvir, mas hoje meus olhos veem o Senhor. Oh, glória! Essa para mim foi a maior restituição na vida de Jó. Porque quando a gente fala de restituição de bens, de valores, ou perdidos ou ainda não conquistados, vamos dizer assim, não conquistei porque não tinha a vida do Senhor, o inimigo me furtou, vamos dizer assim, aí eu fui restituído. Então, quando nós falamos de restituição de bens, você que está nos assistindo, preste atenção, por favor. Restituição de bens vem posteriormente à restituição de valores. Nós precisamos primeiro restituir os nossos valores. Como eu restituo meus valores? Meus valores para com Deus. Voltando ao assunto, buscando e vivendo os princípios inegociáveis e irrevogáveis do Senhor. O que Jó chega na conclusão de toda a sua história, como o pastor bem disse aqui, eu te conhecia de ouvir falar, eu achava que eu te conhecia. Observe que era um homem de Deus que não tinha comunhão com o Senhor. Aí ele fala assim: agora não, agora os meus olhos te contemplam face a face, e agora eu sei, olha só, que intimidade, agora eu sei que eu vou te perguntar e o Senhor vai me responder. Então essa é a maior restituição, a restituição dos princípios, da busca com Deus. Então se você quer e anseia e precisa, quando a gente fala anseia, às vezes precisa de uma restituição, comece com a restituição dos valores inegociáveis do Senhor, entre eles, repito, a obediência aos preceitos da palavra. E outra coisa que a gente vê, que é importante isso, que a família, quando há um problema com um casal, enquanto não se coloca Deus no centro para a solução do problema, não há restituição, não há negociação, não há acordo, é sempre briga, discussões, e cada vez vai piorando. Mas quando chamam Deus para o centro e começa a primeira questão, a cura e a intimidade com Deus, se voltar para Deus, os princípios divinos, aí vem a restituição na vida familiar. Senão a restituição da família não consegue atingir o objetivo, porque algumas vezes a gente vê pessoas que, não estou dizendo que não é bom, procure um psicólogo, procure ajuda de um conselheiro familiar, maravilha. Mas muitas das vezes a pessoa escuta somente a voz do conselheiro, do psicólogo, de alguém que está procurando ajuda, e ele procura fazer aquilo que foi orientado, mas ele não busca a comunhão ou a restituição da sua vida com Deus. E por um tempo vai tudo bem, depois volta tudo de novo. Por quê? Porque não houve o primeiro contato, que é com Deus, que é o princípio de tudo, né? E o mais incrível disso tudo, pastor Eliseu, é que não existe, pastor Ricardo, homem na face da terra. Eu desconheço, e os senhores também vão desconhecer, homem na face da terra que não tenha se arrependido de ter se desviado dos caminhos do Senhor. A realidade que domingo até falei um pouco sobre Ageu, porque Ageu está falando ali de um povo que eles iniciaram muito bem a sua carreira. Você vê que no princípio eles saem daquele cativeiro, que hoje, fazendo uma aplicação, seria a vida de pecado, seria, quando a gente fala do cativeiro, a gente faz uma série de analogias sobre o cativeiro, tipologias, mas aquele povo começa bem, porque já começa se aliançando com Deus, levantando o altar, fazendo o sacrifício, e quando eles fizeram aquilo, a prosperidade alcançou eles. Mas o que aconteceu? Entretanto, eles não deram continuidade ao propósito. Descendentes que conservem no caminho do Senhor. Ordene que seus filhos e aos seus descendentes que se conservem. Permanecer é a chave. Conservar, essa palavra é muito forte, conservar. Então você precisa se conservar na presença de Deus,
mas no percurso, né, vem o cansaço, porque a verdade é essa, querido. Ter uma família estruturada dá trabalho, às vezes a gente se cansa também. Então, vem um cansaço, às vezes ele olha para o lado, vê pessoas ultrapassando ele. Então, se ele não manter um foco, um ideal, um objetivo, ele para no meio do caminho. E isso, né, eu tenho visto, por exemplo, aí eu já entro dentro da área que a gente já está, particularmente, a gente já pratica muito, nós pastores, que é a área de aconselhamento, quantas pessoas que vão parando no meio do caminho. Eles querem a bênção, Deus está sendo abençoado, mas no meio do caminho eles param. Eles fazem uma ruptura com quem não poderia fazer. Porque se você fizer uma ruptura com Deus, querido, você está tudo comprometido. A palavra do cimento, né, pastor? A palavra do cimento, ele pega a palavra, coloca ali na frente e perde a palavra no meio do caminho, né? Desde que os espinhos a sufoquem, desde que as pedras não deixem crescer. Eu sou suspeito para falar, pastor, porque eu tenho uma família abençoada. Eu tenho uma esposa exemplar, uma serva do Senhor, e uma filha exemplar. Até semana passada você estava brincando, falou, será que esse negócio da adolescência vai passar? Eu ia até dizer, mas acabou que fugiu do contexto, a gente não falou. Eu falei, não só passa, como você vai ganhar uma grande ajudadora, como eu ganhei no ministério, a serva do Senhor. Você já ensinou os preceitos da palavra, é só crer que a sua filha vai seguir o Senhor e vai ser bênção como a minha, como toda. Quando cresce, você vai ganhar uma grande ajudadora no ministério, como eu ganhei, graças a Deus. Mas a questão não é simplesmente nós queremos ver todo esse processo de restituição por meio de nossas atitudes. O que vocês estão falando é a chave de todo o processo, é entender. O pastor está falando sobre Deus. Nenhum outro ser no céu, na terra e debaixo da terra foi dado o adjetivo de amor. Só Deus. Deus é amor. Então, quando você coloca Deus, por isso que quando o pastor estava falando sobre colocar Deus na família, você está colocando a única referência do que verdadeiramente é amor. Tire Deus da família, não é da família não. Tira Deus do mundo para você ver o que é o mundo sem Deus. E quando a gente fala de trazer Deus para a família, não quer dizer que toda a sua família já vai iniciar vindo para Cristo. Talvez Deus vai começar com você. Na minha casa, Deus começou com a minha esposa. Logo depois que ela se converteu, um ano mais ou menos depois, ou alguns meses depois, eu me converti. Quer dizer, e hoje nós estamos aí. Então precisa começar precisa ter alguém para iniciar. Talvez você fale assim, não, poxa, eu estou 10 anos nessa luta. Então eu quero dizer o seguinte, querido, não desista, continue, vai adiante. Deus trabalha desde a antiguidade, não se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha em prol daqueles que nele esperam, ou daqueles que nele confiam. Então continua confiando, querido. Deus é fiel. Continue, prossiga. Eu vi o testemunho de um jovem, o pastor Eliseu, um jovem que chegou para mim e disse, pastor, eu estou frequentando a igreja agora, estou amando a igreja, mas meus pais não são convertidos, eu tenho muito problema com meu pai, muito problema com a minha mãe, o que eu faço? Quantas vezes eu disse para ele, quantas vezes você deu um abraço no seu pai nos últimos 6 meses? Ele falou, não, há muito tempo, e nem em casa não pensei, vai te dar abraço não. Eu falei, pois é, então hoje você vai chegar em casa, vai abraçar o seu pai, deixa de chamar de louco, achar que você está com algum problema, vai achar até que está usando droga. Não tem problema nenhum. Abraça o seu pai, não vejo dele e fala assim, eu nunca te disse isso, mas eu preciso dizer, eu amo o Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim. Ele chegou no outro dia dizendo, maravilhado, pastor, você não tem noção do que aconteceu. Eu vi meu pai chorando pela primeira vez, porque o amor cura. A Bíblia fala que o amor perdoa muitíssimos pecados, então ele não vai curar, não vai restituir, tanto a restituição familiar, como trazer a restituição dos bens, né, familiares, que são bens dados. Quando a Bíblia fala que o constrangimento não é só um constrangimento negativo, há constrangimento também positivo, né?
quando você diz a alguém, eu te amo, você é importante para mim, e isso já deixa uma deixa aqui pegando o gancho do que o pastor Romário falou. Talvez o que precisa no seu casamento é isso: meu amor, eu amo você, minha esposa, eu te amo, você é importante para mim, meu filho, minha filha, vocês são importantes. Se a última flor que a sua esposa recebeu nas mãos for uma couve-flor do almoço, está na hora de você começar a rever os conceitos, né? Só um pouquinho de rosa para ela, né? Bombonzinho, porque na época de namoro é assim, né? Bombom, o que gasta de dinheiro com bala house? Se eu tivesse, rapaz, de volta, o que eu gastei com bala house na época de namoro, entendeu? Hoje, então é tudo de maravilhoso, você não tem nem dinheiro, porque quando a gente namora é tudo cocô, mas é bombom, depois que casa acaba. Nós temos que ser eternos românticos, por quê? Porque a esposa foi dada a obrigação de ser submissa ao marido, porque ele é o cabeça da esposa, mas o marido, a nós foi dada a obrigação de amar as nossas esposas como Jesus Cristo amou a igreja e por ela se entregou. O padrão é elevado, querido, se prepara. Mas queremos ter uma palavra que é poderosa: eu te amo. Essa palavra quebra barreiras. Eu já tenho aquele objetivo, já tenho aquele jargão meu, já é comigo meu. Ô meu amado, alguém outro dia me perguntou, mas cara, por que você chama todo mundo de meu amado? Que história é essa, meu amado? Quando eu estava fazendo seminário, o meu instrutor falou assim: rapaz, você precisa ter uma palavra de acolhimento para aqueles que, vocês que são pastores, precisa ter uma palavra de acolhimento para aqueles que estão à sua volta. Você quer uma palavra de acolhimento mais do que falar para a pessoa que ela é amada? Você entende? Não é um jargão, não, isso é mais do que isso, isso é uma verdade da minha vida. Eu preciso amar você como eu me amo. É o padrão bíblico. Então, querido, diga hoje, perdoe, larga essa desgraça da ausência de perdão. Sabe por quê? A ausência de perdão nos leva para o buraco. A ausência de perdão nos leva para a depressão, nos leva para a tristeza, nos leva para o caminho do orgulho, nos leva só para a derrota. Então agora, sabe o que você precisa fazer? Se você que está assistindo essa live aqui sobre família, reúna a sua família, peça perdão. Abraça quem te ama. Faça a declaração de amor. A declaração de amor é importante, né? Faça a declaração de amor. Isso é importante. Deus deu a maior declaração de amor para nós. Entregou Jesus para morrer na cruz, para nos salvar. É a maior declaração de amor que alguém pode dar por outra pessoa. E nós, muitas das vezes, deixamos de dizer para quem está perto, e depois, quando parte, né? Aí eu esqueci, eu podia ter falado mais que amava. Amado, declara o seu amor todo dia. Não é vergonhoso declarar o amor, é importante. As pessoas pensam, principalmente alguns homens, né? Bem machista, acha que, não, mas aí ela vai querer me pisar. Amado, quando você declara o teu amor, ninguém te pisa. Quando você declara amor, você está declarando aquilo que você vive, aquilo que você tem. Sem falar que o diabo odeia o amor. Ele odeia. Então, na realidade, você não vai ser pisado por declarar o amor, você vai pisar na cabeça do diabo, porque você está declarando o amor para quem está ao teu lado, pessoas que você convive ali há tempo, ali muitas vezes você confunde com aquele que não abraça, não diz que ama. E depois, quando perde, se arrepende. Pastor, você disse que Deus entregou o seu filho. A gente costuma falar que Deus entregou o que ele tinha de melhor. Mas uma vez a minha filha me disse uma frase, e eu sentei para terminar umas páginas do meu livro, e quando eu meditei na frase que ela me falou, eu comecei a chorar. Mas eu chorava igual criança. Ela falou assim: pai, Deus me deu algo no coração incrível aqui hoje pela manhã. Que Deus não entregou o que ele tinha simplesmente de melhor, ele entregou por nós o que mais lhe dava prazer na glória. Pastor, quando eu tive a consciência da revelação que ela teve, e quando eu imaginei o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se abdicando do que mais lhe dava prazer por amor a mim, não tem quem não se constrange. Por isso o amor constrange. Esse é o meu filho amado em quem me comprais. Então, olha só,
Queridos, o amor é algo poderoso. Nós precisamos estar sempre falando com o nosso cônjuge, eu te amo. Precisamos sempre falar com os nossos filhos, eu te amo. Sabe por quê? Deixa eu te falar aqui. Eu vim de uma família que eu não ouvia isso. Eu não me lembro de nunca ter visto meu pai falar com minha mãe, eu te amo. Mas eu falo todos os dias, eu chamo a minha esposa de meu amor, né? Minha filha de amor. Porque é importante. Essa palavra é poderosa, queridos. Então, elogiar o alimento, elogiar quando a tua esposa faz o alimento e coloca para você, elogiar o trabalho, o carinho de ter que fazer, elogiar o seu filho, não só quando ele faz coisas boas, mas elogiar dizer você é bonito, você é inteligente, você é temente do Senhor, você é meu orgulho, porque isso gera vida, a vida de Deus, pastor, concorda? Com certeza. Eu sempre falo com minha filha que se Deus não poderia me dar um presente melhor, maior, nada que Deus me dê enquanto eu viver nessa terra vai ser um presente melhor ou maior do que Ele já me deu, né? Minha filha é o meu maior presente, é a minha maior herança. Então, queridos, nós precisamos só que o que acontece hoje? Nós estamos nesse mundo, nesse sistema aonde nós temos pressa para tudo, aonde nós vivemos no fator tempo, cronos, né? E às vezes deixamos coisas tão importantes. E um movimento também ativista para tentar destruir o padrão de família tradicional, exatamente para quê? Para que aquele conceito instituído por Deus perca o crédito. Perdendo o crédito, perde o quê? A unção. Eu quero, você que está assistindo essa live, se você precisar de uma oração concernente à sua família, pode mandar uma mensagem aí para nós, os nossos ajudantes aqui, nossos irmãos que têm nos abençoado aqui, eles irão estar nos passando. Queremos orar por você, queremos orar pela sua família vai dar certo sim, em nome de Jesus, né? Deus é maior do que o problema que você está vivendo com a sua família, creia nisso, queridos. A família, né? É lógico, todos nós aqui vivemos bem, mas você acha que a gente não se aborrece de vez em quando? Não, de vez em quando nossos filhos falam assim, meu pai é malo, meu pai é chato, é lógico. Como a gente também fala dos nossos filhos, não é brincadeira não, tem uma paciência, né? Mas a gente ama. Como disse o pastor Cláudio Duarte, né? Tem hora que, agora eu entendo porque tem muitos animais que vão no filhote, mas amar não tem nada mais precioso do que amar. Amar é algo extraordinário, né? Eu costumo sempre dizer que o maior tesouro que eu tenho, a minha maior riqueza, é a minha família. Então é o maior bem da minha vida. Então Deus me deu dois tesouros importantes, que é a salvação, né? O privilégio de poder me render a Ele, de confessar os meus pecados a Ele, e me entregar a minha vida a Ele, e a família, que é o bem mais precioso que a gente recebe. Não tem nada pode substituir a nossa família. Infelizmente, muitas pessoas estão perdendo a família porque não dá um abraço, não diz que ama, não reconhece os seus erros, né? E vem na minha mente aqui, então eu vou falar outra vez. Tem muitos casais, tem pessoas que estão assistindo a gente hoje, e o Senhor colocou no meu coração aqui, então eu vou falar, que estão com problemas familiares, estão com problemas entre casal, de traição, e não houve restituição ainda, porque não houve o declarar do amor e confessar para o outro, se abrir e dizer, aconteceu isso assim, me perdoa. Então, peça perdão hoje, não perca essa oportunidade. A sua família é o bem mais precioso que você tem. Ei, está falando com você mesmo. Será que comigo não é com você mesmo? Se você está tendo uma oportunidade de assistir essa live, de ouvir essa palavra, é Deus falando com você, querido. Não é palavra de homem, não, é palavra de Deus. A Bíblia fala assim: confessai as vossas culpas e sarareis. Então é tempo de confissão. Uma coisa que nós deixamos para trás, a questão da confissão de pecado. Às vezes tem muitas pessoas enfermas,
falta de confissão. Às vezes há arrependimento, mas não há confissão. Eu posso dar um testemunho pessoal. Eu só fui verdadeiramente curado de muitos males que me atormentavam depois de um ato genuíno e verdadeiro de confissão. Confissão e arrependimento. Foi confessar ao Senhor, me arrepender de verdade, eu fui completamente curado e liberto. Então, se isso é um preceito, se é um princípio, você pode escolher permanecer no degrau que você está do seu orgulho, ou descer do teu orgulho, confessar, se arrepender. Você não vai só restituir a tua harmonia dentro de casa, a alegria, você vai restituir as bênçãos de Deus que já foram destinadas para a sua família e que estão interrompidas por causa da sua atitude soberba. A falta de confessar, o não confessar o erro, é o que traz desconfiança no relacionamento. Porque muitas vezes o problema do outro não é perdoar. O problema é a desconfiança, porque o outro não confessa o erro. Prefere ficar, não preciso confessar, tem que me alimentar assim mesmo. Não, ninguém tem que aturar nada de ninguém. É isso que nós temos que entender. Ninguém precisa aturar nada. A minha esposa não precisa aturar a minha insensatez, a minha chatice, não. Sabe por que ela faz? Porque ela me ama. Ela só atura esse camarada aqui porque ela vai ser, eu amo esse camarada, eu amo ele. Então, por amor, ela se submete, ela aceita. Mas, só para contar, esse dia a gente lá, semana ainda, né? E depois, não bota um corrida aleatória não, do papai aqui, tá? Aí, falei o negócio, aí ela falou assim, me deu uma patada. Eu falei, foi uma patada, foi de quê? Foi de cavalo, me perdoa aí. Já me perdoa uma vez. Porque muitas vezes a gente fala uma coisa e o outro entende diferente. É verdade. Nós somos seres humanos, somos cabeças pensantes, mas um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Uma palavra. Formações diferentes. Você teve uma formação, ela teve outra, você teve uma educação, ela teve outra, você teve isso, pais que entregaram os seus valores, e ela teve os seus pais que entregaram valores que talvez foram valores semelhantes, entendeu? Mas com cultura diferente, com a forma de falar diferente, com personalidade familiar diferente. E a gente precisa fazer o quê? Se eu errei, me perdoa, pede perdão. Nada melhor do que pedir perdão. Quando a gente pede perdão a Deus, né, eu costumo falar na igreja assim, a gente espera 30 dias para chegar o dia da ceia para pedir perdão. Se Jesus voltar antes dos 30 dias, o que é que... E o momento da ceia, em momento nenhum Deus mandou você pedir perdão de nada. Isso não existe na Bíblia, não tem Bíblia do mundo que faz. A gente faz esse, mas não é. O momento da ceia é para você examinar a si mesmo, se você compreendeu o que é o bom e o que é o vinho. É isso que Jesus fala. Examine se você homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir, come para sua própria condenação. Então você vê, até isso é errado. Então a pessoa escolhe a data errada e come de perdão. Mas porque já criou um hábito. As pessoas já criaram um hábito. Um exemplo, um dia eu cheguei na igreja, a gente falando assim, olha, agora eu tenho outro pastor, né, para fazer a oração, e eu desci e me ajoelhei no pé do púlpito, pedindo perdão. A igreja toda veio. Mas enquanto estava falando, não veio ninguém. Quando eu desci e fui, veio todo mundo. Por quê? Porque muitas vezes
mesmo para as pessoas em sua volta. E nós, como pastores, né? As pessoas têm que entender que o pastor erra também. Né? Porque no passado, mas no passado a gente olhava para o pastor e falava assim: não, ele não erra, o pastor não erra. Era o pensamento que se tinha, querido. A Bíblia diz: todos os pecados instituídos estão na glória de Deus. O único meio de um homem se salvar é através do arrependimento, é confessar o pecado ao Senhor, se arrependendo daquilo ali. Então, todos nós somos pecadores, não tem ninguém perfeito, todo mundo erra. Então, não é feio um pastor pedir perdão, um pastor dobrar o joelho na frente do altar e dizer assim: orem por mim, porque eu também preciso, né, de arrependimento, preciso de ser curado. Isso é maravilhoso. Mesmo porque você é exemplo para a igreja. Exato, e muita gente, a gente percebe muito isso, que muitas das vezes uma igreja, ela não está desenvolvendo como deveria, porque o líder ele acha que ele é soberano na igreja. Soberano na igreja é Cristo. Isso aí. Nós somos só servos. Dono dela. Ele dono dela, manda Noivo dela. É o noivo dela. A gente tem que só se submeter à vontade do Senhor. Então, se submeta à vontade de Deus, se arrependa, confesse, peça perdão, e você vai ter uma vida restituída em nome de Jesus. Voltando um pouquinho só do que o pastor estava dizendo sobre a questão de falar, às vezes errar, né, pedir perdão, o que o outro entende, às vezes não é o que você fala, é o que o outro está entendendo. Tiago é muito interessante, Tiago fala assim: o homem tropeça em muitas coisas, mas aquele que não tropeça em palavras, tal varão é perfeito. Então, olha o padrão que a Bíblia fala: se eu conseguir não tropeçar em palavras, eu vou ser considerado alguém perfeito, porque é algo quase que impossível não tropeçar em palavras, principalmente no casamento. A gente está falando de um relacionamento que é o de maior intimidade. É lógico que eu falo com minha esposa de uma maneira com minha esposa, que eu não falaria com ninguém, porque eu vi 30 anos de convivência. Então já não penso mais muito para falar, e a gente acaba errando muito por causa disso. Né? Eu acabo errando muito por causa disso, porque eu já não penso muito em falar, e eu sei que está em casa, e às vezes ela me dá uns apertos, olha a maneira que você fala, e eu caio. Né? A gente já quer até refugar um pouquinho, mas ela sempre tem razão. Agora é óbvio, né? Não que eu queira ofendê-lo, e nem justifique a maneira que eu falo, mas é natural que dentro de um nível de relacionamento, né, conjugal, a intimidade às vezes também nos leva ao erro, porque já existe uma intimidade tão intrínseca, tão entrelaçada, que acaba nos levando também a cometer alguns erros, e que a gente, é óbvio, precisamos vigiar. Eu, no meu caso, eu preciso vigiar, estar sempre olhando, porque eu falo demais também. Porque a palavra de Deus, ela nos dá em Gálatas capítulo 5, o que são obras da carne e o que são os atributos do fruto do Espírito. Eu amo falar de todos os atributos do fruto do Espírito, mas o principal, no meu modo de ver, é o que vai gerir todo o resto, é o domínio próprio. Nós precisamos entender sempre o limite da outra pessoa. Quando você entende o limite da outra pessoa, fica muito mais fácil de você não abusar do relacionamento que você tem, porque o relacionamento faz isso, a intimidade faz isso. Às vezes, sem perceber, a gente está agindo com nossos cônjuges como agimos com nossos irmãos em casa ou com nossos amigos na escola, porque isso é quase instantâneo, de repente sai. E isso se dá por quê? Porque não aprimoramos o domínio próprio. O domínio próprio faz com que você entenda o limite do outro. Entendendo o limite do outro, tudo fica mais fácil no relacionamento. E tudo fica mais fácil na intimidade. Porque intimidade não me dá direitos de abusar. Nem hipótese nenhuma. Intimidade nunca deu direito ao homem, nem à mulher, de abusar no relacionamento, seja com palavras, seja com atitudes, que a gente vê hoje em dia tanta agressão dentro dos lares, tantas mulheres sofrendo agressões terríveis. Aí fala assim: porque eu tenho intimidade. Não, ele está abusando dela. Ou quando não usa aquele jargão, não, eu sou sincero. Não, você é mal educado, é diferente. E o nome da
praticar esse domínio próprio que o pastor Romário falou, porque se eu exerço esse domínio próprio, eu vou buscar a colocar minhas palavras com mais sabedoria, com mais discernimento. E aí vai aumentar o que? O meu nível assertivo. Eu vou ter mais palavras acertadas. E esse é o nosso objetivo. Aqui a gente não está falando quem está certo e quem está errado. A questão nossa aqui é, queridos, amanhã nós, não é você não, precisamos ser melhor do que nós somos hoje. Você entende isso? Nós precisamos desenvolver. Deus nos deu uma capacidade poderosa de transformação, de mudança, de se empoderar, os erros que nós cometemos ontem, precisamos exatamente cometê-los hoje, os erros que os nossos pais cometeram. Mas Paulo que nasce torto, morre torto. Não, Jesus é carpinteiro. Muitas coisas que eu vi no meu casamento, se eu fosse seguir o casamento dos meus pais, eu tinha um casamento falido. Eu não preciso cometer os mesmos erros que os meus pais cometeram, que é lógico, a gente sempre é tentado a praticar o que nós aprendemos, mas tem coisas boas a serem aprendidas. A palavra nos ensina muita coisa, o Evangelho nos ensina, a convivência com a igreja nos ensina, está ligado ao corpo, se cresce. Pastor, em cima do que você está dizendo, isso é muito sério mesmo. Uma vez eu fui questionado por um jovem recém-casado. Ele disse para mim assim: existe uma maneira, pastor, de eu influenciar a minha mente a praticar o domínio próprio? Na hora eu achei uma pergunta meio difícil de responder, mas na mesma hora, graças a Deus, o Espírito Santo sempre nos dá respostas. O Espírito Santo falou, eu disse para ele: sim, existe uma maneira. Você se recorda de uma frase que tem no mundo, que já é até uma frase muito conhecida? Acho que muitos homens dizem assim: eu não me arrependo de nada que eu fiz. Ele falou: sim, conheço. Inclusive meu pai falava isso muito. Eu falo: não, faço o contrário. Se arrepende de tudo que você faz. Tudo que você faz tem um senso de arrependimento, porque isso vai fazer com que você tenha controle das suas ações, porque o arrependimento gera controle. Você fala assim: puxa, eu não poderia ter dito dessa forma. E o que gera, e se você gera controle, você está influenciando a sua mente a ter domínio próprio. Reconheceu, e automaticamente depois que você reconhece, você tem como controlar aquilo. Porque a gente não consegue controlar aquilo que a gente não reconhece. Porque se eu não reconhecer os meus erros, se eu não reconhecer que eu fui ignorante naquilo que eu falei uma coisa que não deveria, se eu não reconhecer isso, eu não vou conseguir dominar aquilo ali. Porque a gente precisa pensar antes de falar, O problema é que a gente, muitas das vezes, falamos para depois pensar no que falou. Não, a gente deve pensar antes para depois falar, porque uma palavra, depois que ela sai, ela ofende. E nós não somos diferentes das mulheres. A mulher, quando ela ouve, ela vai guardar aquela ideia de 20, 30 anos. E vai chegar um momento que ela vai dizer assim: você falou isso, eu falei, falou. E a gente nem lembra o que falou. Aí eu já digo assim: me perdoa. Às vezes não sou esposa também. O inverso, a mulher do marido. Às vezes o marido tem essa personalidade de guardar mais que a mulher. E às vezes, muitas vezes, com filhos. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos dos nossos filhos. Palavras sempre de bênção, tem muitos pais que olham para o filho que fez uma travessura, fez outra coisa, aí ele já xinga, aí já chama ele de demônio. Aqui você está profetizando para a vida do teu filho, a palavra tem poder, a gente tem que profetizar bênção para tomar coisa no começo aqui, e isso é importante, Meu filho, você é uma bênção, Deus te deu muita energia, que maravilha, graças a Deus, meu filho tem energia. Porque tem criança que tem energia. Sobra, graças a Deus, meu filho, que bênção. E essa é a verdade, a gente precisa, E no relacionamento, o homem e a mulher, isso é importante para o casal. Nós nos despirmos uns para os outros. Falando de roupa não, mas se despir de sentimento, falar sempre, colocar para fora, isso é muito importante para o casal.
relacionamento não é fácil. Talvez você nos vê como pastores e ache que o nosso relacionamento é mais fácil. Não. Nós temos aprendido, na realidade, a viver nessa proteção, a viver nessa bênção. Por exemplo, eu e minha esposa somos pessoas bem diferentes. Minha esposa é uma pessoa muito mais dócil, muito mais tranquila, né, muito mais serena. Né? Eu tenho 30 anos de casado, mas na verdade foram poucas as vezes que eu vi minha esposa falar assim: estou chateado com fulano. Eu nunca vi minha esposa discutir com ninguém. Né? Às vezes, quando eu fico irritado, não fico irritado, não é para a gente discutir, não. É porque a gente não consegue discutir. É quase impossível discutir com minha esposa. Eu tenho temperamento dela. Entende? Então, eu sei que cada família é uma família, cada lar é um lar, mas é possível você viver melhor. E falta 5 minutos, sabia? Já 3 minutos, né? Tem aqui oração pela Luana. Luana, e aniversário dela hoje, tem bolo para nós aí, Luana. Manda um pedaço para a gente aqui, tá? A gente não fica chateado, não. Vai ser uma bênção, Luana. Deus te abençoe. Né? A tia Luzia que está pedindo. Né? Tia Luzia, que Deus te abençoe. Que bom que você está aí, né, nos assistindo e de alguma forma vai trazer algumas aplicações aí para a família. Eu queria deixar algumas considerações finais aí, pastor, de vocês. Eu quero, antes da gente terminar, dizer que semana passada a gente falou sobre transferência de responsabilidade. Não transfira a responsabilidade, não deixe o orgulho vencer a sua mente. Você não está se rebaixando quando pede perdão, muito pelo contrário, você está crescendo e permitindo com que Deus restaure o seu casamento, a sua vida. Peça perdão, reconheça o erro, confesse o erro e pode ter certeza absoluta que Deus não vai restituir somente a sua família ou sua vida financeira. Deus restitui tudo: alegria, paz, comunhão, tudo será restituído. Então assim fica, eu deixo essas minhas considerações finais hoje. Viva como se fosse o último dia da sua vida. Costumo dizer sempre pessoal da igreja que nós devemos viver o hoje como se fosse o último dia. Então, se hoje fosse o meu último dia, eu deveria, meu primeiro pensamento seria o quê? Pedir perdão, né, me arrepender, porque a gente deve viver cada dia como se fosse o último. Então, dê o seu melhor, confesse, como disse o pastor Romário, confesse o seu pecado, se humilhe, porque a Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados. A Bíblia não diz que quem se exalta é exaltado, não, mas é humilhado, né? Então, quem se humilha é exaltado. Então, se humilhe, confesse e viva o novo de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Até parece que aquele que pede perdão é fraco, aquele que anda é fraco, é o contrário. Só perdoa quem é forte, só ama quem é forte. Então, desenvolva essa força em você. Deus nos empodera para isso. Deus vai te empoderar aí. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, queremos pedir pela libertação da Luana, essa jovem que hoje completa mais um ano de vida. Te agradecemos, Pai, porque foi o dia que o Senhor a enviou através do ventre da sua mãe, a qual o Senhor presenteou os seus pais. Ela é galardão do ventre, ela é herança do Senhor, e nós louvamos o teu nome por essa herança ter chegado a essa família, e queremos abençoar a vida dela. Queremos declarar que nenhuma arma forjada do inimigo contra a vida dela prevalecerá. Ela alcançará libertação, ela viverá os milagres de Deus na vida dela. Deus, que esse mais um ano que ela completa não vai ser mais um ano de vida, mas vai ser mais um ano onde ela vai crescer, florescer, frutificar para a glória do teu nome. Nós abençoamos ela, abençoamos a sua família, abençoamos a tia Luzia que pediu a oração, abençoe essa família. Obrigado, Pai, por podermos estar aqui na tua presença, conversando, essa conversa entre pastores. Abençoe as famílias que nos assistem, cada lar. Repreendemos todo o mal, tudo aquilo que o inimigo tem tentado contra essa família. Joga por terra, pelo poder que é no nome de Jesus, e que a paz venha reinar nessa família.
para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima segunda. Encontro com os pastores. Vai ser uma bênção estar com você novamente. Um forte abraço.